É galera, a Copa é o mais puro entretenimento. Não quero lhe enrolar 1 milhão de anos para pedir sua inscrição, então vou pedir Rapidex. Caso esse vídeo seja mesmo útil para você, se inscreve e deixa o like, porque hoje as coisas estão que tão. Na manhã dessa segunda-feira 21, o Bild, jornal alemão, surpreendeu a publicar uma polêmica matéria em que criticava Neymar por ter postado uma foto em que simulava a sexta estrela no símbolo da seleção brasileira. O veículo encarou a postura do atacante como um ataque arrogante, mas em entrevista coletiva, Richarlison saiu em defesa do companheiro de equipe e rebateu as críticas publicadas pelo veículo alemão. Arrogantes são eles, somos apenas sonhadores. Esse cara aí é um babaca por chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele, disparou o camisa 9. Richarlison reforçou que, assim como toda a equipe, Neymar está em busca de um sonho e está feliz com a oportunidade de lutar pelo Hexa com a seleção brasileira. A gente vai buscar, esse é o nosso sonho. Vou contar aqui pra vocês. Quando cheguei no quarto e vi a foto de criança, passou um filme na cabeça e me emocionei. O Neymar postou aquilo porque é o sonho dele também. A gente sabe da vontade dele ganhar e ele posta o que quiser. O Neymar feliz aqui, também estaremos felizes. Isso é o mais importante, concluiu. Acho que arrogante é eles, né? A gente é apenas sonhador, né? A gente tá sonhando com essa sexta estrela aí já faz tempo. E a gente vai buscar, sejam eles querendo ou não. A gente está aqui para isso, a gente está preparado para isso. Então acho que esse cara aí também é um babaca, de chamar o Neymar de egoísta. E também não conheço ele, então também não quero saber dele. E a gente vai buscar porque esse é o nosso sonho. E eu vou contar aqui para vocês. E quando eu cheguei no quarto, eu vi aquela foto lá de criancinha minha, passou um filme na cabeça, me emocionei. E é isso, o Neymar postou aquilo porque é o sonho dele também. E ele quer ganhar, a gente sabe a vontade dele de ganhar. Então ele faz o que ele quiser, é o sonho dele. E por isso o Neymar feliz, aqui a gente também vai estar feliz, então acho que isso é o mais importante. A seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo nesta quinta-feira 24, quando irá enfrentar a Sérvia. O duelo será no Lusail Stadium às 4 horas pelo horário de Brasília. Vale destacar que o Brasil chega como um dos grandes favoritos ao título da competição. E recentemente, o Richarlison já tinha soltado uma resposta imediata pro Mbappé. Se liga aí, não tem como. Se você gosta de futebol, não tem nem como ficar entediado em período de Copa do Mundo. Ou você tá mega empolgado com a competição, ou você tá lelé das ideias. Calma, tá? É brincadeira, mas não tem jeito. A Copa do Mundo dá aquela energia vital pra gente acordar bem, ficarmos felizes da vida e aproveitarmos o maior evento da Terra. A rotina dos bons e grandes jogos já começou. E quem também precisa manter seus ânimos é certamente a seleção brasileira. A seleção já chegou no Catar há dias e vem treinando pra partida insana que terá contra a Sérvia no primeiro jogo da seleção. E o jogador Richarlison não arregou e soltou o verbo sobre outras seleções como a França de Mbappé, falando que se for preciso haver briga nos jogos, com certeza não vai faltar. E ó, de sempre, né? Se inscreva no canal, deixe seu like por aqui e vamos logo ao que mais interessa. A seleção brasileira vem sendo cotada por muitos como uma das principais seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo. E não só boa parte dos brasileiros acham isso, como também torcedores estrangeiros e vários jogadores espalhados por aí. Pelo Brasil ser uma das favoritas, logo a seleção passa a ter vários rivais e concorrentes ao título, e isso deixa a competição emocionante. Um dos maiores rivais do Brasil e concorrentes ao título é a atual campeã, a seleção da França. Essa rivalidade ganhou tons ainda mais quentes depois que um dos grandes destaques da equipe francesa se envolveu em uma polêmica referente à seleção brasileira. Recentemente, Kylian Mbappé acabou falando coisas sobre a seleção que acabou gerando muita revolta em todos os brasileiros que acompanham ou não futebol. Na ocasião, Mbappé subjugou o nível do futebol sul-americano e afirmou com todas as letras para a jornalista Isabella Pagliari que as seleções europeias ganhavam uma vantagem muito maior devido ao nível baixíssimo das eliminatórias da América do Sul para a Copa. Isso obviamente gerou uma grande repercussão e muitos jogadores da seleção brasileira soltaram o verbo. E quem não ficou calado e rasgou o verbo sobre isso tudo foi o jogador brasileiro Richarlison, que rebateu o comentário do jogador do PSG e disse o seguinte em uma entrevista para Isabella Pagliari: o futebol sul-americano é muito mais difícil de jogar. Vai lá jogar nas altitudes da Bolívia pra você ver. Tá louco? Fui jogar lá pela seleção brasileira e foi muito difícil pra ter adaptação. Enfim, cada um fala o que quiser. E assim como há equipes fracas aqui na América do Sul, isso também não falta na Europa. Acho que é tudo igual, mas não tem nem o que falar. E ele que aguente, pois se nos enfrentarmos, o Brasil dará a vida, concluiu o Richarlison. Aparentemente essa rixa ainda vai dar muito o que falar e só terá seu fim ao término da Copa, quando enfim observarmos quem será a equipe campeã. A seleção da
da França vem sofrendo imensamente com desfalques cruciais que deram adeus à Copa e limitaram a seleção francesa com suas ausências. Karim Benzema, atacante do Real Madrid e principal esperança da França na Copa do Mundo de 2022 no Catar, foi cortado após lesionar o quadríceps da coxa esquerda neste sábado 19. A informação foi confirmada pela direção da seleção francesa após ser publicada pelo jornal Le Parisien. Antes do corte, o jogador já acumulava alguns problemas físicos. Esta foi a 7ª vez que o francês precisou parar por conta de lesões no ano. Ao lado dele, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Maignan e outros jogadores importantes da França também estão cortados do evento mais importante do mundo. Aliado a isso, a seleção brasileira vem se provando fortíssima para tentar combater seus adversários e conquistar uma Copa do Mundo que não vem há exatos 20 anos. Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Lá vem o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! O Brasil, para muitos, tem o melhor elenco dentre todas as seleções. Uma defesa difícil de ser vazada e um ataque recheado de jogadores talentosos elevam muito o nível do time. Faltam vagas no ataque, gerando dúvidas até mesmo na equipe titular. A equipe de Tite vai para a Copa vivendo seu melhor momento durante todo o tempo que o treinador esteve no comando. No papel, o time do Brasil é o favorito, sendo o primeiro no ranking oficial, além de ser o primeiro nas eliminatórias com um jogo a menos junto com a Argentina. Somadas as 14 vitórias, 3 empates e 40 gols marcados, foi consolidada uma seleção que não perdeu nas eliminatórias, com um elenco de invejar a qualquer um que encarar os brazucas pela frente. Atletas competentes, jogadores focados e uma preparação do mais alto nível colocam a seleção brasileira no páreo para levar a Copa do Mundo. Nesse ciclo para a Copa do Mundo de 2022 foram 30 jogos, 24 vitórias, 5 empates e uma derrota, contabilizando 82% de aproveitamento. Atenção, Vini Júnior, atenção, olha o que ele fez, olha o que ele fez, que beleza! Roger Casagrande é a irreverência da garotada. Vocês jogaram até mais veteranos, vocês foram moleques de 23 anos, 22. Muito carinho, e lá vem o Brasil, lá vem com o Antony, cortou pro meio, quer o segundo gol, faz Vini, faz Vini, faz Vini, fez, finalmente, gol! Vamos ver, partiu o Brasil, a bola enfiada pra Rafinha, botou na frente, perna esquerda, bateu! Gol! O garoto botou na frente, o garoto bateu cruzado, o garoto saiu pro abraço. Essa função no Chelsea, inclusive, quando os adversários se fecham, ele que sai, Richarlison! Gol! O Brasil vai pro Catar com tudo, e é a seleção que está mais perto de, no dia 18 de dezembro, levantar a taça no estádio de Luseio. Mas é fato que o Brasil não é favorito somente por conta da sua, da minha ou da expectativa de qualquer um. As razões são muitas para acreditar que o Hexa cruzará a fronteira e virá parar aqui no nosso país. E para você que é mais supersticioso, de início algumas coincidências mais bobas se ligam e fazem com que a gente se lembre do ano de 2002, já que foi a última vez que o Brasil foi campeão em uma edição de Copa. A continuidade do trabalho que a seleção brasileira teve nos últimos anos pode ser crucial para a conquista tão importante do Hexa, diferentemente de anos anteriores que a seleção logo se desfazia de treinadores após decisões erradas e títulos perdidos. O Brasil decidiu manter a mesma base e continuar a confiar no trabalho de Adenor Bach, o treinador Tite, que vinha em alta antes da Copa de 2018, tanto por seus trabalhos em equipes brasileiras como também pela própria seleção, fazendo eliminatórias impecáveis. Eis que veio a tragédia para a Bélgica nas quartas da Copa da Rússia e então o trabalho antes tido como perfeito passou a ser amplamente questionado. Afinal de contas, o resultadismo reina no nosso futebol e os torcedores brasileiros chegaram a questionar a continuidade do treinador na seleção brasileira. Mesmo assim, a CBF decidiu manter o Tite no posto de treinador e o trabalho continuou sendo feito mesmo que abaixo de críticas na equipe canarinha. Novamente, as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo foram um sucesso, com a seleção sem muitas dificuldades, vencendo todos os jogos e ficando categoricamente classificada para a Copa do Catar com uma série de jogos de antecedência. Com o melhor número dentre as maiores
maiores das seleções na fase classificatória para a Copa, o Brasil provou mais uma vez a sua solidez, aliada ao preparo técnico e o jeito diferente dos nossos jogadores. Tite ainda assim continua questionado por muitas de suas decisões, inclusive com a sua recente preferência em contar com o já de idade avançada Daniel Alves, lateral direito, para essa Copa que virá. Mas ainda assim, é um fato que a seleção conseguiu ter o que uma equipe mais precisa na reta final de uma competição eliminatória: constância em momentos importantes, bons resultados e seriedade. Aliás, algo legal para você acreditar ainda mais que dará certo. Didier Deschamps, atual técnico campeão do mundo com a seleção francesa de Mbappé, está mantido no cargo da França desde o ano de 2012, ou seja, antes mesmo das coisas darem certo com títulos, os franceses seguiram apostando em seu trabalho e que as coisas iriam engrenar em definitivo da forma correta e no tempo certo. Outra coisa importante para destacar é a seguinte: desde que o Brasil disputou o atual modelo de eliminatórias, a seleção jamais tinha conseguido o feito de terminar invicta. E o mais interessante é lembrar que nas eliminatórias para a Copa de 2002, a moral da seleção era muito diferente da atual, e tá aí algo importante para lembrar, já que na época a convocação de nomes como Ronaldo Fenômeno era altamente contestada pela galera, principalmente quando o então treinador Luiz Felipe Scolari, o Filipão, deixou de levar o baixinho Romário, levando os brasileiros à loucura e achando que a Copa estava perdida. Já na edição atual, a seleção é bem mais consistente, já que vence e convence. Naquela época, a seleção só pôde realmente se acertar na reta final dos preparativos para a Copa, crescendo na competição e contando com jogadores decisivos. Aliás, é de decisão que vamos precisar para as coisas darem certo. Jogadores decisivos na reta final são peças importantíssimas e que viram a chave para qualquer seleção em qualquer que seja o contexto de Copa do Mundo. Outro fator interessantíssimo para acreditar no Hexa envolve, acima de tudo, o aprendizado com a dor, pois se tem algo que vai do futebol para a vida e vice-versa, é o fato de que ninguém nasce sabendo tudo. Por mais que a habilidade prevaleça em alguns momentos e a técnica seja o ponto-chave de muitos jogadores, ambos passam por decepções extremas em suas vidas de atleta e alguns episódios desestruturam aquilo que antes era quase tido como perfeito. Nos últimos anos, a seleção brasileira contou com muitos desastres que doeram na pele do torcedor BR e que deixaram feridas que ainda não se cicatrizaram. A mais dolorida de todas envolve, logicamente, o desastre dos 7-1 no Mineirão que ocorreu na Copa de 2014. Mas a mais recente das dores é com certeza a derrota na Copa da Rússia. Boa parte da base dessa seleção também estava atuando lá e certamente aprendeu imensamente com os equívocos e com o que poderia ter sido ajustado para a derrota ter sido evitada. Uma nova cabeça e uma nova postura para que dessa vez a história termine de um jeito diferente. E pra você, o Hexa já é mais que uma realidade? Vem aqui nos comentários me contar. Valeu por maratonar mais um vídeo aqui do canal e ficar sempre ligado que na Copa aqui terão vídeos aos montes.